Teve um boca aberta do PT ali que diz que a gente está vivendo numa democracia. Eu quero manifestar aqui, eu sei que vivemos um país democrático aonde o direito de defesa existe. Eu estou escutando a oposição aqui falar de forma empolgada que protocolou hoje um pedido de impeachment do nosso ministro do Supremo, ministro Alexandre. Vou começar dizendo que tem um distanciamento muito grande entre apresentar ao presidente do Senado um pedido de impeachment e ele vir para a pauta. Ponto 1. Ponto 2. Isso vai provocar uma reflexão na sociedade brasileira aqui do parlamento. O que está motivando pedir o impeachment do ministro? Seria porque ele foi muito veemente, muito seguro, muito correto diante da tentativa de golpe do 8 de janeiro, impedindo o rompimento do processo democrático do Brasil e condenando os criminosos do dia 8. Não vai ficar outra coisa na cabeça do povo brasileiro a não ser isso. Falar aqui de correlação, aliás, de relação entre os poderes, claro que nós vivemos sob a luz da Constituição a necessidade da harmonia entre os poderes, mas são poderes diferentes. Então, não dá, porque diante do STF, que toma medidas para assegurar a democracia e a Constituição brasileira, ser razão para pedir o impeachment do ministro. Não está em jogo apenas a tentativa de impeachment do ministro. Está em jogo aqui a tentativa da desmoralização do STF. E eu estou muito seguro que isso não vai acontecer. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias pro Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda pra mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava não milhões, tá? Mas bilhões. Olha só, hein? Se eu for pra cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui pra você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas de grave de saúde. Inclusive, foi a prevaricação que fez com que Crezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abrir paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita. E observação, nenhum da esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X. Ou seja, para o boca aberta que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país. Pois é, pessoal, esquerdinha petista foi tentar defender o Moraes. Nossa, mas por que vai impeachment o Supremo, o ministro? Quais são as provas? Aí o Nicolas Ferreira vem e dá um show desses, que ele sempre dá, porque é um homem que estuda muito bem e sabe todas as irregularidades
irregularidades que está acontecendo no Brasil e não aceita a hipocrisia dessa esquerda maldita que sempre faz isso, sempre mente, sempre se fingem de bobo, são todos farinha do mesmo saco. Aí, aproveitando que a gente tá falando de Alexandre de Moraes, eu queria muito trazer pra vocês verem como foi a conversa dos parlamentares com o Rodrigo Pacheco na hora da apresentação do pedido. Realmente foi uma pressão muito grande no Pacheco, a gente tá otimista, pessoal. Vamos ajudar a cobrar os senadores. Você já entrou no site votosenadores.com.br e ligou para o seu senador, para o senador do seu estado, para cobrar ele o posicionamento do impeachment? É muito importante, tá? Olha só essa conversa. Esse é o último fato narrado pela Folha de São Paulo, em que demonstra que as provas estavam sendo fabricadas com um objetivo, que não é o objetivo da lei, são fatos que estão ali elencados, que não tem qualquer tipo de embasamento legal e que trazem um prejuízo não apenas para cada um de nós, mas para a nossa democracia e para todo o país. Nós estamos aqui em primeiro lugar, portanto, para defender o parlamento brasileiro, para defender a democracia brasileira, para defender o nosso país. Então, gostaria de entregar simbolicamente em suas mãos o nosso pedido de impeachment, em que assinam 153 deputados. Apenas para complementar, presidente, falando aqui pela liderança da minoria, nós queremos dizer que esse pedido dirigido ao Senado, a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional do Senado, vem para fortalecer o parlamento. Vamos lembrar aqui o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é dever, é atribuição do Congresso zelar pelas suas atribuições constitucionais. Isso é uma obrigação do parlamento. Então, nós não estamos aqui querendo enfraquecer nenhum poder. Nós estamos trabalhando exatamente para que a gente possa ter o reequilíbrio entre os poderes, que hoje se encontra completamente vilipendiado. E acrescentaria, presidente, antes de passar para os senadores aqui, que efetivamente depois vão fazer o julgamento no Senado, que a manifestação de sábado demonstrou como a população brasileira, muito além de um espectro ideológico, está revoltada com a perda das liberdades no Brasil. A censura do X nos colocou lá de China, de Rússia, de Irã, culminando apenas num processo de censura que vem sendo implementado no Brasil desde no mínimo 2019. Então fica aqui o nosso protocolo simbólico, em seguida a gente faz o protocolo oficial também, presidente, e a exigência, na verdade, do povo brasileiro, de que esse processo tome o seu rumo no Senado da República. Senhor presidente, em nome dos senadores da oposição e como líder da oposição, eu queria fazer um pedido ao presidente do Senado Federal, uma vez protocolado o pedido de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal, que desse encaminhamento a esse pleito, que é um pleito não apenas dos deputados, mas de representantes da sociedade, como diz a lei, qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos, pode oferecer denúncia contra altas autoridades da República. E o pedido está sendo protocolado, o pedido que a oposição faz é que, como presidente do Senado Federal, possa dar andamento. A gente sabe que as fases do processo, nós já tivemos experiências no passado, das fases do processo, do recebimento pela mesa, mas que a autoridade do plenário do Senado Federal seja, nesse caso, em face da gravidade das denúncias apresentadas, que o plenário do Senado Federal possa ter a oportunidade de debruçar sobre esse tema. Embora nós temos o regimento que trata disso, nós temos a Lei 1079 de 50 que trata disso, e nós temos uma DPF que acabou dando os contornos de como deve ser a tramitação de um processo de impeachment, seja com relação ao presidente da República, seja com relação a ministros ou ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apelo da oposição a Vossa Excelência é que dê andamento a esse processo, que dê o encaminhamento regimental, legal, formal, para que o plenário tenha a possibilidade de se manifestar sobre esse pedido. Mas, desde logo, agradecer ao presidente do Senado por receber. Esse pedido poderia ser apenas protocolado na Secretaria-Geral do Senado, mas Vossa Excelência fez questão de aqui receber, a gente agradece. Pede agora apenas celeridade no andamento dessa petição. Então, foi assim, a entrega do pedido do impeachment, ali foi uma entrega simbólica, tá? O Rodrigo Pacheco fez questão de receber pessoalmente para ouvir o que cada um tinha que falar
Eles entregaram simbolicamente, agora já também peticionaram lá para ele ver, para ver se ele aprova. E a gente tá otimista, pessoal. A gente não pode perder as esperanças. O povo, mais uma vez, deu o recado nas ruas e foi gigante a manifestação. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Tava gigante, tava imenso aquela manifestação. Então, agora cabe a nós, novamente, a luta não para, não vai parar e nunca mais vai parar. A gente vai continuar lutando pela política pelo resto da vida, porque liberdade, né, ele requer essa vigilância eterna. A gente tem que continuar cobrando senadores. E no site votossenadores.com, tá? Votossenadores.com, vou até abrir ele aqui para vocês. Já está o placar, eu vou até atualizar aqui para ver se mudou. Não, o placar ainda está 32 a favor. Precisamos de mais 8 senadores para formar a maioria. Aí mesmo se o Rodrigo Pacheco, após tudo isso, ele dá aquela reboladinha e falar que não vai pautar, se a gente converter 8 senadores que está aqui nessa barra de indefinidos, que está em amarelo, aqui ó, tem da Bahia, tem de todos os estados. Quem aí está vendo esse vídeo, entra nesse site, vê qual senador representa o seu estado e você tem aí a função, o dever de cobrá-los. Por quê? Se a gente conseguir converter mais 8 que estão aqui, mais 8 só, nós vamos conseguir, mesmo sem a vontade de Rodrigo Pacheco, pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, nós estamos em uma etapa muito importante dessa luta histórica do povo brasileiro. E eu tenho mais informação aqui, que muitos já estão dizendo que não vai dar em nada, que o Rodrigo Pacheco não vai pautar. Por isso que a gente está batendo nessa tecla da gente pressionar mais senadores. E já tem 32, então falta apenas 8. E quais são os motivos, né? Os possíveis motivos do Pacheco para, nossa, não pautar mesmo. Ele tem interesse, a gente sabe disso. Ele tem interesse com o Supremo Tribunal Federal. Aí eu lembrei dessa entrevista, né, com o Roberto Jefferson, que ele diz muito bem as motivações do Pacheco. Olha aí. Que não dependa do Senado, porque ao Senado cabe abrir processo de impeachment contra a ministra do Supremo. Mas não abre. Né? O presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas, carinhosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas, aquelas pessoas lá em Minas Gerais. As barragens. É, aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Aquilo dá oito. Vale. É. Como é o nome da Brumadinho? Ele advoga as empresas Que a Vale. que construíram aquelas barragens que mataram soterrados na lama, Augusto! Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São 8 bilhões. Está lá no Supremo. Garão de recurso, eles já levaram 2 marteladas, 8 bi. Se baixar esse honorário para 1 bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, pô, ele foi para o Senado, se licenciou, mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar 1 bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi, e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos, Só tem malfeitor sentado naquela tribuna, são os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a do Carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram. E ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do Carequinha? É o interesse dele. Essas coisas é que tem que ser ditas a opinião. Vai ser o vice do Lula? Nós vamos te escalar para o pau, Pachequinho. Nós vamos te escalar para o pau. Você não vai sentar lá com esses interesses para ser vice de ninguém. Nós vamos te escalar para o cacete. Zé Maria. Pois é, pessoal, essa entrevista aqui, que ele solta algumas coisas aí importantes, né, de quem o Rodrigo Pacheco advoga e a influência que ele tem nesses processos, porque ele é o presidente do Senado. E se esses processos estão no STF, qual
qual é a dificuldade do Pacheco não entrar ali numa relação de amizade, de acordo, para que ele receba um dinheirinho desses processos? Assim, é a dúvida que fica no ar. É o que o Roberto Jefferson diz a entender, nunca provou. Falou, a gente não sabe. Mas que fica esse questionamento. Será que o Rodrigo Pacheco realmente tem esses interesses? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim, tá? E relembrando mais uma luta nossa que não pode parar, que pra gente resolver todos os nossos problemas nas próximas eleições. Essa é a nossa luta. E enquanto não houver isto, não haverá solução. E há 27 anos isto tem sido obscurecido por mentiras. Mentiras. E eu reafirmo taxativamente, a eleição de Lula não é uma decisão do povo. Não é. Porque o povo brasileiro há quase 30 anos não participa da eleição, porque a eleição é o escrutínio dos votos. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e 2 filhas órfãs. Clériston morreu porque o Serviço Eleitoral brasileiro viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O Serviço Eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos, pois a contagem eletrônica de votos é secreta, e a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF, porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Porque a Constituição brasileira prevê, na formação orgânica, na organização do serviço eleitoral, a prevalência do poder do STF. Do modo como está, nessa atribuição híbrida, o Tribunal Eleitoral é apenas a área de serviço do STF. E como disse o professor Amílcar e o professor Pedro, eles fazem o serviço eleitoral e eles julgam a si mesmos, porque trocam de cadeira, colocam a toga e julgam o que fizeram. Não há auditoria. Quando algum acéfalo para você disser, há várias auditorias, diga não há nenhuma, porque auditoria implica em que alguém seja auditado. Eu não posso auditar a mim mesmo. O serviço eleitoral não pode auditar a si mesmo. Quem deveria fazer essas auditorias deveria ser uma autarquia independente, ou, no mínimo, a polícia judiciária que serve à jurisdição comum. Quem deveria examinar a rigidez do ato administrativo realizado pelo serviço eleitoral deveria ser a jurisdição comum, a Justiça Federal Comum. E os agentes a exercer o poder de polícia deveriam ser aqueles que servem, que assistem à jurisdição comum, a Polícia Federal. É um completo absurdo, eu estou aqui cercado de cientistas. O senador é um auditor por ofício. É um completo absurdo que alguém diga que está fazendo uma auditoria quando está examinando a própria conduta. É irracional o que se faz há quase 30 anos nesse país. É irracional. Eleição, elegere, acontece quando a vontade majoritária é conhecida.
É no conhecimento da vontade majoritária que acontece a eleição. Quem procede à constatação da vontade majoritária, esse é quem faz a eleição. Não há um cidadão brasileiro que se diga testemunha do escrutínio dos votos. Escrutínio de escrutare, exame. O processo de verificação, atribuição e cômputo de cada voto. Não há poder do povo brasileiro sobre esse ato crucial, que é, em si, na substância, a própria eleição. Aqui ele diz tudo, pessoal, e diz que o que realmente precisamos lutar e não pode parar, não podemos parar de bater nessa pauta. Eu sei, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes já nos disse que é segura. Inclusive a gente não pode ficar questionando, tá? Não pode. E não vou questionar. Não vou questionar a segurança das urnas eletrônicas. Se o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes diz que são seguras, ok. São seguras, intocáveis, invioláveis. Não há como haver fraude. Ok, eu acredito nos senhores, mas eu quero o voto impresso. Mesmo assim. Não, mas a urna eletrônica ela é confiável. Você não, você vota ali, não tem como violar. Não, tá bom, ok. Acredito nos senhores. Tudo bem, ela é inviolável. Eu acredito em vocês, mas eu quero o voto impresso. Quero o voto impresso. E aqui, como ele diz, não existe auditoria. Não existe auditar algo que você mesmo faz. Isso não é auditoria. Se a Justiça Eleitoral, ela conta os votos, ela publica os votos, não tem como ela mesma auditar. Não cabe a ela, isso é irracional. É como ele diz aqui. Irracional, não tem como assim, não faz sentido. Então, essa luta nossa não pode parar, meus amigos. E não é crime nenhum falar disso, tá? A gente não tá aqui questionando as urnas eletrônicas, não. Nós só estamos pedindo algo que é de direito nosso, tanto é que na Constituição diz que tem que ser transparente, e as urnas eletrônicas, querendo ou não é transparente. Eu não consigo entrar lá e ver quantos votos tem. Não consigo. Não tem como, não tem acesso ao código-fonte. Eu não consigo ver. Então, cadê? A eleição transparente? Não tem. Teria apenas pelo voto impresso. E que demonizam aqui no Brasil. É retrocesso, aonde já se viu, votar por papel, não sei o que, isso aqui. Não, apenas queremos colocar o nosso papelzinho lá. E depois, caso eu tenha dúvida, a gente vai abrir a caixa, pegar aquele tanto de papelzinho e contar. Lula, Bolsonaro. Lula, Bolsonaro. Vamos contar. Qual é o problema? E ele cita aqui tão importante a causa e o efeito, e realmente é a pura verdade, meus amigos. Se houvesse contagem pública dos votos impressos, não teria manifestações, não teria acampamentos na frente do exército, não teria o 8 de janeiro, não teria homens morrendo na cadeia, né, por causa desse acontecimento, não teria pessoas que são pessoas comuns que não cometem crime sendo condenadas como terroristas, não teria tudo isso. Então por que não podemos pedir voto impresso? Por que não pode haver mais voto impresso? Seria um retrocesso? Não tem problema. A gente fica ali 10 dias contando os votos, não tem problema. O povo brasileiro se oferece para ir lá contar, se for o caso. Já que vai dificultar para os servidores, não sei o quê, o povo brasileiro se oferece. Mas queremos que a nossa luta, né, que a gente precisa continuar lutando pelo nosso voto impresso. E o Lula disse, pessoal, olha só que incrível o que acontece nesse mundo. E Brasilzão velho de guerra. O Lula disse que quer o voto impresso, pessoal. Ele quer a prova dos votos impressos. Só que lá da Venezuela. Olha aí. As urnas da Venezuela, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não.
Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Então, olha lá, lá tem o voto eletrônico, que também tem olha lá, o ticket, e ele tem que provar. Então o Lula que pede o voto impresso lá da Venezuela, mas aqui no Brasil não pode ter. Você entende essa vergonha que está acontecendo no nosso Brasil? É muita hipocrisia, gente, eu fico com raiva da esquerda. Não é por causa da opinião e posicionamento deles. Eu acho que assim, todo mundo tem o livre pensamento. E se eles querem ser ruins, da competência deles, mas eles têm que pagar por isso. Isso é óbvio. Eles têm que pagar por isso. Então, o meu problema com eles não é isso. Porque se a gente vivesse num país onde pessoas que fizessem essas cagadas pagassem, não seria o problema. Mas o problema é a hipocrisia, gente. Esse é o problema. A hipocrisia. Eles não pagam pelo que fazem e quando vem falar, é muito hipócrita. Porque quando é aqui no Brasil, quando é com eles, aí não pode, aí tá errado, aí é bandido, aí é crime, mas aí, pros bonitões ficarem bonitos na foto, aí tudo que eles falavam, eles contorcem e agora eles estão do lado certo. Não, agora precisa agora precisa do voto impresso lá, cadê os votos impressos pra nós contar? Voto por voto pra ver se ele venceu mesmo. Agora estão falando isso. Aí quando o povo tava pedindo, o povo tava sendo censurado, tava sendo calado, estava sofrendo ameaças, estava com medo da justiça brasileira. Que vergonha que é o nosso Brasil. Queria pedir pra você, por favor, comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. É importante o seu posicionamento. E fica aqui de novo a fala de que a nossa luta não vai acabar. Então você que tá aí achando que, nossa, a gente vai continuar lutando aqui pelo impeachment do Moraes, a gente vai pra rua de novo se for preciso, aí ele caiu, acabou, podemos voltar à nossa vida normal e esquecer de política, não. Nós temos que continuar lutando pro resto das nossas vidas. Primeiro, para retomar nossa democracia, retomar o nosso país e depois para não deixar ir pro brejo de novo. Nós precisamos da nossa luta e você tem que participar. Então comenta aqui embaixo, comenta para mais pessoas possíveis, para mais patriotas, para que saibam o que está acontecendo no Brasil. É muito importante, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.